Vamos, galerinha concurseira, galerinha do DEPEN, para mais um bloco da Lei de Execuções Penais. Então, espero que vocês estejam curtindo a aula, tá? E vamos continuar. Agora, para o artigo 9º. Esse artigo 9º, eu poderia dizer que é um artigo polêmico, tá? Para mim, eu acho inconstitucional, mas é a minha opinião, que não interessa, né? Para a prova, vocês não vão colocar minha opinião, e sim o que a lei diz. E vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Vamos lá. Os condenados, artigo 9º, né? Artigo 9A. Observem que é um artigo já com modificações. Houve uma modificação desse artigo, tá? Por isso 9A, porque já houve uma alteração dele. Então vamos lá. Os condenados por crime praticado dolosamente. Sim, disse alteração. Emanuel, essa alteração foi quando? 2012, tá? Foi incluído pela Lei 12.654 de 2012. Bora lá, desculpa aí. Vamos lá. Os condenados por crime praticado. Bora começar a grifar os pontos importantes. Os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou ainda por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA. Deixa eu tentar falar aqui, não é? O que significa DNA? Significa ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor. Bem, preste atenção, pessoal. O que a gente deve observar do dispositivo? Então, o que é o perfil genético? Perfil genético é o DNA. Então, o dispositivo diz que certos condenados devem se submeter à extração, à identificação desse perfil genético. Qualquer condenado vai estar dentro dessa extração de DNA? Não. Não. Somente para alguns condenados. Vamos classificá-los. Primeiramente, aqueles que cometeram um crime doloso. Aqueles que cometeram um crime doloso. Então, já eu excluo aqueles caras que praticaram crimes o quê? Culposos. Então, ó, se na prova vier o perfil genético, a extração do DNA, vai ser feito para aqueles condenados por crime culposo. Errado. A extração deve ser para crimes dolosos, certo? Mas é todo crime doloso que vai ser feito o perfil genético do candidato ou do condenado? Não. Vai ser em dois casos. Se o crime é dolosamente grave ou se esse crime está previsto lá no artigo 1º da Lei 8.072. Que lei é essa? Crimes hediondos. Então, pessoal, preste atenção. Vamos lá.
essa extração desse DNA, ela é facultativa ou ela é obrigatória? Ela é obrigatória. Ela é feita em qualquer condenado? Não. Somente naqueles caras que foram condenados por crime doloso. Que é o crime doloso? Quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. E vai ser todo crime doloso que vai caber a extração do perfil genético? Não. Aquele cara que foi condenado dolosamente por um crime grave ou está dentro daqueles crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072. Bora lá. Exemplo. Homicídio qualificado, latrocínio, estupro, não é? Todos esses são crimes hediondos. Mas, Emanuel, todo crime hediondo é doloso e grave. Envenenamento de água potável é um crime hediondo e não é com o uso de violência de natureza grave. Então, cuidado nesses conceitos que você tem em mente. Todo crime hediondo houve uma violência grave. Negativo. Negativo. Falsificação de remédio é um crime hediondo. Mas houve uma violência grave? Não. Então, é crime doloso, feito, exercido, cometido com grave violência ou qualquer crime previsto no artigo 1º da Lei 8.072, que é dos crimes hediondos. Por que eu disse que no início eu não concordava com isso? Pelo seguinte, por conta do artigo 5º, inciso 63 da Constituição, que é aquele termo em latim que diz nemo tenetur si detegere. Quer dizer isso? Ninguém poderá produzir provas contra si mesmo. Então, no momento que eu obrigo o cara a fazer essa extração genética, para mim, eu acho que você está produzindo provas contra si mesmo. Aí, alguns julgados dizem, não, mas esse perfil genético não vai ser utilizado para incriminá-lo. Por que ele diz isso? Por conta do parágrafo 1º. Olha o que o parágrafo 1º diz. A identificação do perfil genético será armazenado em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. Mas veja, então para que esses caras querem esse perfil genético? Se eles dizem que não fere o princípio do nemo tenetur si detegere. Não, pô. Eu vou aguardar, eu vou armazenar lá. Por exemplo, se houver um crime muito parecido com a técnica utilizada de operacionalização do crime feito pelo criminoso, eu vou no banco genético para saber, opa, foi ele mesmo. Entenderam aí? Não. Então preste atenção. O professor Isaqueu é um puta de um criminoso. Ele é um estuprador. O que foi que aconteceu? Violência grave e também está previsto aqui. Foi feito um perfil genético, extraiu-se, não é, do professor Isaqueu e colocou no banco genético aqui o DNA do professor Isaqueu. Ele está preso lá. Preso pelo quê? Estupro. Quando ele já está preso lá, apareceram duas mulheres lá na delegacia, fui vítima de estupro. As características de estupro do professor Isaqueu era de cortar bico dos seios das mulheres. Então, ele estuprava e cortava o bico dos seios das mulheres. Essas duas mulheres que apareceram na delegacia
foram estupradas e os bicos, os mamilos, cortados. Aí o delegado falou, porra, isso foi aquele crime cometido por Isaqueu Mamilo. Era o nome do professor aí, o criminoso Isaqueu, né, Mamilo, porque ele cortava os mamilos. Mas como é que eu vou provar isso se ele já está preso? Aí, rapaz, ele fez um perfil genético. Houve extração do DNA dele. Eu vou fazer o exame nessas meninas e vou lá no banco de dados para ver se bate algum DNA daqui do exame com o DNA que está no banco. Se cruzar, então o professor Zaqueu vai ser julgado por mais esses 2 estupros. Entenderam aqui a bronca que eu acho que é inconstitucional? Por quê? Ele produziu provas, contra si mesmo. Mas, Emanuel, eu não concordo. Claro, você não concorda. Muitos juristas não concordam, acham que isso não fere o princípio. Isso é opinião minha, por isso que eu estou dizendo. A opinião minha não serve para porra nenhuma. Tá certo? Então, meus amigos, vamos fazer o seguinte. Eu vou aqui fazer um quadro aqui, tá? Por quê? Porque eu quero que vocês não confundam, vocês não podem confundir identificação civil com identificação criminal, que é onde vai surgir esse perfil genético. Então, eu vou fazer um quadrozinho, mas antes de fazer o quadro, eu vou colocar ele aqui no slide, né, para que vocês possam visualizar esse slide e depois eu jogo aqui para a gente ir analisando. Então, vejam, eu tenho 2 espécies de identificação. Eu tenho a identificação civil, mas eu também tenho a identificação criminal. É aquela mesmo que você estuda em direito constitucional. Então, bora lá. Então, identificação civil. Identificação civil. E aqui, identificação criminal. O que é uma identificação civil? Pessoal, dica de identificação civil é quando a pessoa possui certos documentos, não é? Certos documentos de identificação. A pessoa possui documentos de identificação. Que documentos de identificação são esses? Apresentei, carteira de identidade. É uma identificação civil. Apresentei a carteira de trabalho. É uma identificação civil. Por que eu estou dizendo isso? Porque estão lembrados, quando você estuda a constitucional, o que o direito constitucional diz? O indivíduo não será submetido à identificação criminal se apresentar identificação civil. Então, o indivíduo que apresenta a identificação civil não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então é mais ou menos assim. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, a identificação civil não tem nada a ver com o que a gente está trabalhando aqui. A identificação civil é a apresentação da CNH, da identidade, carteira de trabalho, passaporte. Isso é identificação civil. A identificação criminal, ela é feita em 3 casos. Eu posso ter identificação criminal
através de fotografia. Então a gente vê muito isso em filme, né? Os caras lá com a plaquinha, check, check, né? Eu tenho a identificação datiloscópia, que é a identificação do quê? Da retirada das impressões digitais. E foi acrescentado uma nova identificação criminal, que foi acrescentada pela Lei 12.654 em 2012. Que identificação é essa? Coleta de material. Coleta de material genético, material biológico, né? Coleta de material biológico para obtenção do perfil genético. Então, meus amigos, segundo a lei, eu vou ter exceções em que, mesmo eu apresentando um documento, obrigatoriamente eu vou ter que também ter uma identificação criminal. Então, mesmo a Constituição, pegando o trecho da Constituição, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Regra. Mas vão existir exceções que ele vai ser submetido. E quando ele for submetido a essa identificação criminal, pode ser através de quê? De fotografia. E retirada de impressões digitais. E a última, coleta de material biológico. Mas essa daqui vai ser igual a essa, não. Porque essa e essa pode ser para qualquer indivíduo. Pode ser para qualquer indivíduo. Mas essa daqui não. Essa aqui vai ser para quê? Para aqueles indivíduos que cometeram crime doloso, com violência o quê? Grave, ou por qualquer crime previsto no artigo quê? 1º da Lei 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos. Então, eles serão obrigatoriamente submetidos à identificação do perfil genético, mediante o quê? A extração do DNA. E essa extração, obrigatoriamente, não deve constituir dor ao condenado. Beleza? Muito bem. Aí o parágrafo 2º desse artigo 9º, ele diz o seguinte: a autoridade policial federal ou estadual poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Ora, meus amigos, é aquilo que eu estava dizendo para vocês. Neste caso aqui, eu dei o exemplo do professor Isaqueu, não é? Eu dei o exemplo do professor Isaqueu, quando o professor Isaqueu foi lá e cometeu e o seu DNA estava armazenado. É o que o dispositivo está dizendo, que bateu lá com o exemplo que eu dei para vocês. Aí o parágrafo 3º diz: deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso a seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Ou seja, aquele substantivo quer dizer que esse exame cabe o princípio do contraditório. Quarto, o condenado pelos crimes previstos no caput, ou seja, no artigo 9º deste artigo, que não tivesse sido submetido à identificação do perfil genético, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Ou seja, não foi submetido agora, mas durante o cumprimento da pena, obrigatoriamente ele vai ser submetido. Bem, terminamos essa parte aí. Vamos para uma parte agora mais, que eu poderia dizer, mais
light. Light em relação ao quê? A gente saiu de muita doutrina, né? Agora a gente vai para a parte mais, às vezes ninguém gosta, né? Prefere a outra, mas a parte mais de decoreba dos dispositivos. E a gente começa pela chamada assistência material. Veja, o que diz a UEP no seu artigo 12? Assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Ai, meu Deus do céu. Bora. Vamos lá ver o artigo 12, depois a gente analisa o artigo 13, que é um complemento desse artigo 12. Então, segundo o artigo 12, o preso ou internado, o Estado deverá fornecer a eles o quê? A alimentação. Isso aí a gente vê que não tem problema, né? Vestuário, ou seja, aquela fardinha de preso. E o grande problema é a partir de agora. Instalações higiênicas. Meus amigos, cuidado para você não trocar aquela ideia que eu disse. Não troque. Cuidado para não confundir prática com teoria. Porque uma porra dessa numa prova, você vai dizer, oxê, né? Porra nenhuma, instalações higiênicas, tá errado. Porque na prática você não vê isso, né? Mas, na teoria, o Estado deverá dar o quê? Alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Aí vem o artigo 13. Aí vem que o artigo 13 diz: o estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Que produtos são esses? Sabonete, coisas de higiene, né? São produtos permitidos. Mas a gente sabe que lá no presídio você tem um mercado negro. Cara, e esse mercado negro é o que dá dinheiro. Por exemplo, a cachaça é um produto de venda proibida lá. Mas, meus amigos, eu já estagiei nesses estabelecimentos prisionais, na minha época, faz tempo. Um litrinho de pitu, bicho, faz tempo, esse ano eu completo 20 anos de formado, faz muito tempo. Não é porque eu tô velho não, viu? Cuidado aí, já pensou merda aí, né? Não, é porque eu comecei cedo, eu fui um garoto prodígio, tá certo? Então, me formei cedo. Então, veja, 1 litro de cachaça naquela época, que 1 litro de pitu, por exemplo, era R$2, no presídio vendiam a 10. Um maço de cigarro, que era 5, no presídio era R$20. Então, velho, o mercado negro é bem maior, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma paradinha aqui e no próximo bloco a gente continua, beleza? Até mais.